Pois é, quem o praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Existe aí um grande legado para nós, né? Acho que o evangelho, a leitura, traz para nós essa reflexão perante uma lei, que é a lei do Senhor. Hoje, lá na casa de triagem, eu falava com os meninos sobre esse evangelho, falando sobre o que é essa plenitude da lei. É o amor, né? Não uma lei por lei apenas. Eu faço os meus deveres porque eu tenho que fazer, né? Mas, meus irmãos, eu queria começar do começo, porque a leitura, ela traz para nós algo muito bonito, né? Antes de aprofundar no Evangelho, quero fazer uma pequena introdução aqui na leitura, que é uma carta de Paulo aos Coríntios. Quando nós paramos para preparar, a gente se atentou ao Evangelho. A gente leu a leitura, mas a gente se atentou ao Evangelho. E agora, quando estava sendo feita a leitura, que o Breno veio fazer, me chamou muito a atenção esse início, onde Paulo diz assim: é por Cristo, né? Ele está escrevendo essa carta lá para a comunidade de Coríntios, né? Que geralmente as comunidades têm lá seus desafios, né? Suas normas a serem estabelecidas e serem seguidas. Mas isso não pode ser feito como algo, uma regra fechada, mas uma regra que é por amor, né? E aí Paulo, ele escreve para esse grupo aí. E esse grupo recebe essa carta que diz assim: olha, meus irmãos, que Paulo diz assim, irmãos, ele se coloca junto com aquele povo, né? Irmãos, é por Cristo que temos tal confiança perante Deus. Não porque somos capazes por nós mesmos de ter algum pensamento como de nós mesmos, mas essa nossa capacidade vem de Deus. Olha só, essa nossa capacidade vem de Deus. Ele é que nos tornou capazes de exercer o ministério de uma aliança nova. Olha só. Ele nos tornou capazes de exercer o ministério de uma aliança nova. Esta não é uma aliança da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito comunica a vida. E foi interessante que o Jefferson perguntou, mas essa letra aqui é o quê, hein? Essa letra é uma letra, assim, a gente traz para uma reflexão, né? Daquilo que não é vivido fica estagnado. Pode ser considerada, compreendida como a lei, né? A lei que é imposta é apenas uma imposição e ela oprime e mata. Mas quando ela é exercida por amor, quando tem um sentido atrás daquilo, ela traz vida. E nós somos portadores dessa aliança nova. Nós somos aqueles capacitados em realizar essa aliança nova aqui que Paulo diz, né? Então, mas não por nós, olha só. Mas nós somos capazes porque é Deus. Essa nossa capacidade vem de Deus. Meus irmãos, interessante isso, né? Como que a palavra, a liturgia do dia nos convida, como ela se faz carne no meio de nós. Como é capaz de nos iluminar, né? Ontem era o sal da terra e a luz do mundo, antes de ontem as bem-aventuranças. Isso vem caminhando conosco. E hoje esse desejo de fazer novo, essa abertura, né? De viver bem essa lei. Falava que quem cumpre a lei pela lei, até se fica, né? Fica assim mais ponderado, é assim que usa essa palavra que fala? Palavra mais assim, né? Porque é uma pessoa que está sempre disciplinada, não sai da lei, cumpre sempre a lei, né? Porque aqui, por que eu falo isso, né? Porque no Evangelho, quando fala que o Senhor ele não veio abolir a lei, mas tornar plena, existia ali uma opressão no Antigo Testamento de uma lei que deveria ser cumprida. Uma lei pela lei apenas. E é interessante que quando
eu me lembrava daquela passagem, né, do fariseu que dizia: Senhor, eu cumpro as leis, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, e rezava em alta voz, né? Enquanto o pobre ia lá e oferecia o pouquinho que tinha, né? Caladinho, rezando lá no fundo da igreja, né? Porque muitas vezes a lei cresce na nossa vaidade, né? A gente cria situações para que nós mesmos apareçamos, né? E muitas vezes tem uma lei que é cumprida e ninguém nem percebe, mas a gente sabe que ela acontece, né? E são pequenos gestos, são pequenas escolhas que faz com que essa lei se torne carne no nosso meio. Que é o quê? É saber que eu não tenho essa capacidade, mas é Deus que dá. E tem uma conversão no nosso coração, algo que precisa se movimentar, algo que precisa mudar. E lá no Evangelho, o que é interessante também, é que diz que quem praticar e ensinar será o maior. Né? E ensinar essa lei será o maior no reino dos céus. Mas aquele que não praticar e aquele que não ensinar será conhecido menor. Então, além de eu realizar, eu preciso ensinar. Eu preciso viver bem aquilo que eu tenho como essa lei do amor e praticar. Ai de ti que escandalizar os meus pequeninos, né? Ai de ti. Ai de ti que fala uma coisa e faz outra. É mais ou menos isso que esse evangelho fala. Quer dizer, traduzindo na nossa linguagem popular. Ai de ti, daquele faça, como que é? Faço o que eu falo e não faço o que eu faço, não é assim? Muita gente usa essa frase. Olha, eu vou falar para você que às vezes eu usava quando eu cuidava das crianças, que às vezes as crianças falavam, mas você pode, eu faço o que eu falo e não faço o que eu faço. Né? Mas era isso depois, é pecado. É pecado. Não uso mais. Né? Porque existe essa forma inconsciente de que nós damos jeitinho para tudo e nós fazemos as coisas do nosso jeito, né? Mas não é. Existe uma norma, existe algo que é a plenitude, né? Hoje, interessante, porque nós também celebramos a vida de São José de Anchieta, né? Ele que, nossa, eu que sou lá de São Paulo, posso falar dele com muito carinho também. Mas ele é um santo que trouxe para nós a evangelização em São Paulo, né? É um santo jesuíta que veio para o Brasil evangelizar os índios, entrou aí para a história, né? Quem que nunca estudou sobre ele na história da igreja, na história, né? Nas aulas de história na escola. Mas por que eu lembrei dele quando eu li essa parte, né? Na verdade, também aqui o material da liturgia nos ajuda, né? Mas quando esse praticar e ensinar era algo nato desse santo. Hoje a gente pode, os jesuítas são pessoas muito inteligentes, né? Eu gostava muito de ir na missa lá no pátio do colégio em São Paulo, porque tem um padre senhorzinho, né? Ele ensina de uma sabedoria, né? Então, aquilo que ele pregava, você sentia, né, nas suas palavras. É bonito porque eu lembro, né, Padre Altieri, ele falava assim no finalzinho da missa, ele trazia um trechinho do evangelho de novo. Ele dava a bênção, depois ele apontava assim, pegava o olhar de alguém e falava um trechinho do evangelho antes da gente sair da igreja. Era assim, aquele pai, pastor que ensinava ali pertinho, né? E os jesuítas têm muito disso, né? Os estudos, esse zelo pela evangelização. E isso nasceu dos primeiros, né? São José de Anchieta foi propagador disso. Então ele praticou e ele ensinou. Nós precisamos, irmãos, ter esses novos São José de Anchieta na nossa história. Né? Hoje é muito difícil a evangelização, né? Com a realidade que nós nos encontramos. Mas nós não estamos calados. Nós temos aqui meios, né, de nos comunicar. Né? Nós somos impelidos a agir de forma diferente. Muitas vezes nós pensamos que evangelizar é apenas pegar esse microfone e falar. Mas
quantas pessoas evangelizam nos pequenos gestos. Ontem nós celebramos o aniversário de morte da Maria Paula, né? Foram 12 anos. E como foi bonito, né, a experiência também lá no sítio, de uma evangelização. A gente falava, né, contando a vida da Maria Paula, eu fui percebendo isso, né? Cada ano a gente fica com um aspecto, né? Cada momento que lê alguma coisa fica com um aspecto, a maternidade, o cuidado, né? Mas quando eu partilhei uma experiência lá, eu fiquei com aquilo depois. E foi a questão do cartão, né? Eu falei, olha, Maria Paula, ela evangelizava, né? E quando ela ficou doente, ela não deixou de evangelizar. Eu lembro das puxadas de orelha, quando eu não colocava lá a citação bíblica no cartão que a gente vendia. Um dia ela me chamou a atenção e eu falei, mas Maria Paula, é só um cartão, né? E aí ela falou, Michele, firme, porque várias vezes eu deixava um passar, dois. No meio de 100 cartões, gente, 2, 3 que tem, né? Eu pensava, né? E aí ela falou assim para mim, Michele, essa é a minha única forma de evangelização. E se eu não fizer bem, né? Você não está me ajudando, né? E eu entendi. E não era assim, passagens bíblicas feitas ao atacado, né? 10 do Mateus, 20 de Lucas. Não. Eram citações rezadas, selecionadas e colocadas naquele cartão. Para quem recebesse, para quem adquirisse, para quem escrevesse, tivesse essa experiência de receber uma palavra que era dada para ela. Então, meus irmãos, quem praticar e ensinar será grande no reino dos céus. Essa é uma lição de vida para mim, né? Eu, por primeiro, nossos ouvidos são mais próximos aqui. É uma lição de vida para mim, no sentido de querer aprender mais. Pedir ao Senhor que nos dê a graça de aprender e ensinar. Ensinar da forma certa, ensinar com a vida, não apenas com palavras, né? A ter essa plenitude da lei dentro do nosso coração e nós só somos capazes de realizá-la pela graça de Deus. Amém? Fiquei pensando só uma coisa a respeito desse evangelho, porque Jesus é muito claro a dizer que não veio modificar a lei, exatamente, mas que veio dar pleno cumprimento a ela. E é bem o que esse finalzinho diz, né? Que nós precisamos ser obedientes àquilo que é a lei, né? E que se eu ensinar errado, se eu desobedecer, eu vou viver consequências por aquele erro, daquilo que eu escolhi fazer. Mas se eu ensino, eu também receberei de Deus a graça por dar pleno cumprimento àquilo que é exercido na minha vida. E aí, para a nossa vida, né, principalmente no mundo atual que a gente vive hoje, né? Óbvio. Como eu estou dando pleno cumprimento a essa lei? E que lei é essa, né? Que Michele falou? A lei do amor. Jesus falou já qual foi essa lei. Nas bem-aventuranças ele já deu todo o passo a passo, já deu todo o caminho. Então, essa lei é o amor. E como eu estou cumprindo essa lei na minha vida? A gente tem aí os governadores, né, os poderes, que são a nossa hierarquia, que está acima de nós, no mundo, no país, né, no Brasil. E quantas leis a gente tem? E eu dou pleno cumprimento às leis que existem? Aí eu penso, mas eu quero saber dessas leis, de não sei o quê, porque ninguém cumpre mesmo, todo mundo faz o que quer, cada um é por si. Imagina, né? O povo sabe que não pode fazer as coisas e faz. Então, eu vou pelo que os outros fazem ou pelo que a lei me manda fazer? Eu jogo papel no chão, né, na rua, porque os outros jogam ou porque aliás, eu não devo jogar, mas eu jogo porque os outros jogam? Então eu dou pleno cumprimento à lei. Se é proibido, se é falta de educação, então não faço, Michele. Se é mal e eu não posso te responder com ignorância, com arrogância, então eu vou me esforçar, vou me policiar para não fazer, porque é falta de educação. Eu dou pleno cumprimento à lei. E é nisso que eu coloco o amor, né? Eu exerço o amor naquilo que já existe.
Os meninos da casa de triagem sabem muito bem como é. Tem regra na casa. Tem coisa que não pode fazer. Se você faz errado e você sabe o que está fazendo, você sabe que você está infringindo uma lei. Você está fazendo errado porque você quer. E você faz isso por amor? Se faz errado, não é por amor. Então, eu dou pleno cumprimento àquela lei. Opa, isso aqui é uma regra. Então, eu vou viver ela com amor. Se eu faço o meu trabalho, eu faço com amor, porque eu dou pleno cumprimento. E nem sempre eu faço o que eu quero. Esses dias eu escutei um jovem da escola falar bem assim, mas eu não queria fazer isso. Era nosso esporte, eu não queria estar aqui, eu não queria... Mas nem tudo a gente faz por querer. A gente faz pela unidade, a gente faz pelo amor, a gente faz por conquistar junto aquilo que nem mesmo eu queria realizar. Mas eu faço porque eu dou pleno cumprimento. Eu escolhi dizer sim. Eu escolhi viver esse amor que vem de Deus. Então eu dou pleno cumprimento a Ele. Né? Para nós missionários, nossa vida existe regras. Né? Nós que já somos vinculados, graças a Deus, eu fiz meus vínculos recentemente, eu sou todo pabo, fico logo dizendo para todo mundo. Mas eu tenho que dar pleno cumprimento à lei que eu disse sim. Porque eu escolhi primeiramente por Deus, eu disse sim a Deus para que eu pudesse exercer esse pleno cumprimento que Deus me pede. Porque senão eu estou abolindo a lei. Eu estou ferindo aquilo que é real, aquilo que vem de Deus em primeiro lugar. Porque se a gente fizesse tudo que tem que fazer do jeito que a nossa cabeça pensa, imagina a bagunça que ia ser isso aqui. Né? Imagina a lei de trânsito. Cada um ia estacionar no jeito que quer, ia passar no sinal vermelho, se tivesse sinal vermelho, ia fazer tudo de errado. Mas existe uma lei que eu preciso dar pleno cumprimento. Seja na tua profissão, né? Seja no teu trabalho, nos teus estudos, na tua família. Às vezes os pais cobram dos filhos, mas não exercem como deveriam fazer. Às vezes os filhos cobram dos pais, mas não fazem como deveria fazer. Tem coisa que cabe aos pais, tem coisa que cabe aos filhos. Mas tem coisa que nós podemos exercer com amor. E, aliás, tudo nós podemos exercer com amor. Então, vendo Michele falar, né, nessa partilha da palavra, é justamente isso. Exercer com amor aquilo que Deus fez para mim, que Deus conduziu na minha vida. É isso que eu preciso para caminhar, para ser feliz. Precisa levar a vida com peso. A gente já carrega fardos pesados demais, principalmente por essas situações que a gente tem vivido da pandemia, situações de vocês, com certeza, né, tem colocado, e tem chegado para nós tantas intenções de pessoas, fulano está com Covid, o meu tio mesmo está entubado, e fulano que está daquele jeito, e não é só o Covid, são tantas outras situações, depressão, né, são tantas situações que têm chego a nós, de realidades que a gente está vivendo hoje. Então, se eu carrego a vida com um fardo, com peso, né, eu esqueço de exercer o amor, dando pleno cumprimento àquilo que Deus me pede. A lei é o amor. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu não amo e se eu não busco viver esse mandamento, eu deixo de exercer a lei que Deus me pede, que nem tudo eu quero. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Mas o amor, em primeiro lugar, me faz amar a Deus em primeiro lugar. Então é tudo, né? No meu trabalho, na minha vida missionária, na tua família, né? Nos teus estudos, em tudo, amar a Deus. Com alegria. Porque se for com tristeza, meu irmão, aí a coisa fede, não presta. Você sabe como é? Olhar para a cara de alguém que acorda azedo não é bom, né, Mi? É horrível. É horrível. E quando você tiver azedo, no dia que você acordar azedo, então faça um esforçozinho para colocar um pouquinho de doce nesse azedo seu, né? Ninguém merece tomar um suco de limão azedo sem açúcar. Bote açúcar, bote doce na tua vida, para que a vida se torne mais doce, para que você dê pleno cumprimento à lei do amor que Deus pede para cada um de nós. Amém? Amém. Eu sou uma irmã coruja. Porque, de fato, é muito bonito isso, né? Acho que quando o Jefferson citava a experiência da casa de triagem, a gente tem todo um regulamento, é até chato a gente ficar lendo lá, ler. Os meninos até cansam da gente, né? Coitado. Cansa, assim. E até a gente também cansa de ler. Mas, assim,
quando eu olho para aquele regulamento e eu olho que atrás daquilo tem vida, tem uma ordem que Deus criou para nós, né? E que é amor aquilo, eu faço com muita vida, eu faço com vontade, né? E é interessante isso. E quando o Jefferson falava desse nosso gesto, dessa nossa escolha, meus irmãos, é muito legal, porque estar aqui celebrando a palavra, né? A gente fala, a missa, claro, é o sacrifício eucarístico. E aqui a partilha da palavra, ela não pode ser feita de forma rasa. E quando eu ouço o Jefferson falar, eu vejo vida. A gente trabalha junto na missão. E é muito bonito, né? Porque, claro, chega o fim do dia, a gente está cansado, não tem nada para dar. Mas quando a gente se coloca em comunhão, a vida cresce, a vida flui. Então, eu não venho celebrar porque eu tenho que celebrar. Eu celebro porque é a minha vida, é a minha missão. Então, é muito bonito. Então, eu ouvi ele falar, eu ficava pensando, meu Deus, hoje ele correu, foi lá, buscou a doação, fez não sei o que hora que ele rezou, que hora que ele preparou, né? Então, assim, você vê a vida do irmão. Mas por que eu estou falando isso mesmo, Jefferson? Por causa da lei do amor, né? Por causa da lei do amor, isso Michele. mesmo, isso mesmo. Né? O amor traz vida para nós. Né? E existe um segredo, um exorcismo muito forte, para você expulsar todo o capeta da sua vida. Seja feliz. Quando você é feliz, o capeta se entristece, o inferno treme, o capeta fica doido, eu acho que ele fica ali sem saber o que fazer, porque você está em unidade, você está em comunhão, você está amando o irmão, está se esforçando para amar quem amanheceu azedo, quem você não gosta, e o inferno treme, porque o maior exorcismo é a alegria, é o amor. Então esse é o segredo também para você hoje, né? Então, com certeza, só para finalizar, São José de Anchieta não evangelizava com tristeza, Michele, porque senão ele não tinha nem chegado à santidade. E tantos outros. Evangeliza com alegria, evangeliza com sorriso. Se o jovem da escola, e eu e a Aline somos responsáveis por ele no fim de semana, se o jovem da escola sair no fim de semana para evangelizar triste, é melhor que fique em casa, né? Porque levar a tristeza para os outros, viu? Fica a dica para os próximos fins de semana. É melhor, vai com alegria, porque já tem muita gente triste por aí. Então leva alegria para expulsar a tristeza e estremecer o inferno, que é o maior exorcismo. Agora sim, amém. Amém. Então vamos preparar nosso coração para receber aquele que traz alegria, o próprio Jesus. Convido você que está em casa nesse momento, que acompanha. Sei que às vezes cansa nesse negócio de live, de YouTube, de não sei de quê. Pelo menos para mim cansa. Mas eu queria convidar você a colocar teu coração diante de Jesus. Onde um ou dois ou mais estiverem reunidos no nome dele, Jesus se faz presente.